Graça e paz, queridos. Continuamos a aula de pneumatologia. Estaremos estudando a aula de número 2 agora, nomes dados ao Espírito Santo de Deus. Bom, na aula anterior nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus é Deus e é uma pessoa. Aprendemos que ele tem atributos, dos mesmos atributos que o Pai tem, os mesmos atributos que o Filho tem. Aprendemos que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Aprendemos que em Atos dos Apóstolos, ali a Bíblia ela deixa enfática o ministério do Espírito Santo, que para alguns teólogos o livro de Atos poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Bom, queridos, o nome atribui uma personalidade e toda pessoa é atribuído um nome. Um segundo nome entre os povos antigos designava as características que indicavam um local, a profissão ou a paternidade da pessoa. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, atribuindo assim a cidade ao qual ele era conhecido. Para os judeus, os nomes de Deus traziam uma revelação de seu caráter e atributos. O mesmo raciocínio é aplicado à pessoa do Espírito Santo, ou seja, nomes do Espírito Santo nos revelam quem ele é. Algumas vezes, um de seus nomes é mencionado para enfatizar sua personalidade e caráter, como, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, que enfatiza o caráter santo e íntegro do Espírito de Deus. Outras vezes, para enfatizar o seu trabalho e poder, o Espírito da verdade, aquele que santifica a igreja, aquele que revela a verdade, aquele que traz luz e iluminação à nossa mente. No entanto, nunca se mencionados como uma força despersonalizada. Assim, precisamos atentar com mais diligência para cada revelação que o Espírito Santo dá de si mesmo. O Espírito Santo também é chamado no hebraico, Espírito de Ruach, e no grego, pneuma. O caráter moral do Espírito Santo é evidente nesse nome. Ele é santo em pessoa e em caráter. Na igreja, esse nome é o mais usado para o Espírito Santo. A razão dele ser chamado de santo não é pelo fato de ser mais santo do que as outras duas pessoas da Trindade, ou Triunidade. Mas ele é frequentemente chamado assim devido ao seu principal trabalho, que é santificar a igreja. Romanos 1:4. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de Deus, do hebraico Ruach Elohim, no grego Pneuma Theos. Vocês sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3,16. Esses dois nomes revelam quem ele é, a sua natureza. O primeiro, a sua natureza, Espírito, e o segundo revela a sua divindade, Deus. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de Yahvé, no hebraico, Ruach, mais o tetragrama, e no grego, Pneumo Kyrios. Isaías 61:1. O Espírito de Yahvé está ativo no ato da criação, conforme vemos em Gênesis 1:2, como mencionamos na primeira aula. O Espírito do Senhor Deus também está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Por meio desse nome, o Espírito Santo exerce a soberania de Deus, por meio do nome Espírito do Senhor Deus. Também o Espírito de Deus é chamado do Espírito de Deus vivo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3:13. Em todos esses nomes fica evidente a relação do Espírito Santo com Deus, mas há outras coisas que evidenciam sua relação com Jesus Cristo. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de Cristo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, também não pertence a Cristo. Romanos 8:9, a parte B. Ter o Espírito de Cristo é ser coparticipante de seus sofrimentos. Ele atua na qualidade de emissário de Cristo, infundindo a vida do Salvador na existência do pecador mediante a regeneração. Podemos ver isso em Romanos 8:2 e em 2 Coríntios 5:17.
Essa regeneração na vida do pecador é percebida dia após dia. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de Jesus. E percorrendo a região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16, do 6 ao 7. Mas há também nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com os homens. O Espírito Santo é chamado de Espírito Purificador. Vemos isso em Isaías 4:4. Este nome denota a limpeza que o Espírito Santo efetua na vida do homem, para que o homem tenha comunhão com Deus. Também o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa do outro Consolador, uma referência ao próprio Espírito Santo que seria derramado, que Jesus havia prometido à igreja. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de vida. Esse Espírito de vida dá vida a cada novo crente, que agora é liberto do poder do pecado, da condenação da lei, dando nova vida e vida eterna. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito de adoração. Romanos 8:15. A adoção e aceitação voluntária e legal de uma criança como filho. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos adota a família do Senhor. É aquele que nos adota como filho, como irmão em Cristo. Éramos escravos do pecado e vivíamos sob o espírito da servidão. Todavia, Jesus nos resgatou e por conta disso tornamos filho de Deus em adoção. Romanos 1:12. Também o Espírito de Deus é chamado de Espírito da graça. Hebreus 10:29. A apostasia, ou seja, a renúncia consciente e clara à obra do Espírito Santo é abominável a Deus, assim como qualquer forma de acréscimo ou justiça por obras humanas. De igual modo é abominação. Espírito de glória também é um dos nomes que o Espírito de Deus é chamado. 1 Pedro 4:14. Nesse caso, tem a ver com o caráter do Espírito Santo, enxertado no pecador regenerado, e não simplesmente com brilho e resplendor ou algo semelhante. No final também, queridos, desse estudo teremos as três questões, que é a verificação de aprendizagem. Da mesma forma que as foram anteriores, os irmãos vão responder, enviar para mim em PDF, ou por e-mail, ou escrita. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.